Bem-vindos a mais uma edição do programa Bahia do Índico. Pensando em todo o trajeto percorrido pelos diversos produtos por nós usados, da escolha ao descarte, há um movimento um pouco por todo o país de jovens empreendedores que decidiram dar um outro sentido ao lixo. Fazem do lixo um negócio altamente rentável, ao mesmo tempo que contribuem para a sustentabilidade ambiental. Através de diversos métodos de reciclagem do lixo ao luxo, produtos são reciclados, dando origem a novos produtos. Vocês sabiam que a indústria da moda é a das que mais polui o meio ambiente? É notável, a nível da alta costura e um pouco por todo o setor têxtil, a preocupação em desenvolver uma cadeia produtiva limpa e sustentável. Mas ainda assim, o setor é o que mais consome água e emite até 10% dos gases de estufa do planeta. Mas aí vão se perguntar, o que é que a indústria têxtil tem a ver com a conservação ou poluição dos oceanos? Falamos ao longo dos programas anteriores da poluição dos oceanos e o grande destaque sempre foi para os resíduos como plásticos descartáveis, garrafas de água, entre outros. Mas não é somente esse tipo de lixo que polui os nossos oceanos. A indústria da moda contribui significativamente para a poluição dos oceanos. Não se admirem. A indústria têxtil libera 500 mil toneladas de microfibras sintéticas nos oceanos todos os anos. Os tecidos sintéticos, como nylon, poliéster, libertam a cada lavagem pequenas partículas de plástico, os microplásticos. Uma vez nas águas do mar, esse tipo de resíduo causa uma série de problemas. Pequenos peixes acabam ingerindo esse tipo de resíduo e, conforme a cadeia alimentar, segue o seu ciclo natural. O microplástico acaba em algum momento por chegar a nós, os seres humanos, e causar diversos tipos de disfunções imunológicas, reprodutivas, hormonais. Engane-se quem pense que as medidas sustentáveis adotadas por algumas empresas têxteis visam somente o lucro. É também um esforço para que os seus produtos não afetem negativamente a natureza. Então, eu sou Jamila, sou cofundadora da Karingana wa Karingana e também trabalho com a marca irmã, que é a UGI, que foi fundada em 2008 pela Oasi Zacarias. Então, os nossos caminhos cruzaram-se a meio, né? Mas na altura em que a Oasi começou a sua marca, ela estava a trabalhar com moda feminina, e fazia muito uso de materiais locais, trabalhavam muito com artesãos locais de diferentes modalidades. E quando decidiu fazer uma pausa para estudar moda sustentável e regressou, foi quando me conheceu a mim. Eu estava a voltar também recentemente de estudar moda e têxteis, e durante o meu percurso também revi e aprendi muito sobre moda sustentável. E na conversa fomos falando de como é que a gente pode melhorar um bocadinho a indústria da moda, e percebemos que ali havia uma lacuna, que era a parte dos têxteis, por exemplo, porque havia muitos designers na altura, havia muitos costureiros que se tornavam designers, mas ninguém estava a trabalhar na parte da criação do próprio tecido, da matéria-prima. E aí surgiu-nos a oportunidade e decidimos criar em conjunto a Karingana wa Karingana, que é especializada em têxteis. Fazemos design e desenvolvimento de têxteis e de outros materiais também. Nessa mesma altura, a UGI passa por uma reforma e começa a especializar-se cada vez mais em acessórios. Então, já tinha introduzido acessórios uns anos antes, mas depois começa a ter mais acessórios como o produto principal. E então, na prática, fomos associando ou mantendo a parte da sustentabilidade, do feito à mão, do produto local, de matéria-prima local e conhecimento local na UGI, enquanto que na Karingana começamos por explorar aquilo que é o storytelling, que é o contar histórias, daí também o nome Karingana wa Karingana. E aos poucos, trabalhando e pesquisando e desenvolvendo os produtos e as diferentes linhas de serviços, fomos incorporando cada vez mais aspectos variados da sustentabilidade.
Então, quando a gente fala em trabalho com artesãos locais e com materiais locais, uma das coisas que começamos a trabalhar foi com artesãos locais que fazem tecelagem e começamos a utilizar este material que é feito com plástico reciclado e mais tarde introduzimos também a mistura de fibra de bananeira. Então, fomos desenvolvendo padrões que iriam caracterizar os nossos produtos e fomos transformando esses produtos e aplicando em materiais, em produtos como este, que são carteiras. Então tudo isto é feito, técnica de tecelagem feita localmente por artesãos locais e temos também o uso do plástico como matéria-prima. E o cabedal, que é muitas vezes procurado aqui na região austral, ou então é comprada nos curtumes, que é também um cabedal que é praticamente reciclado porque usam a partir do matadouro. Outra coisa que a gente foi introduzindo, que na altura não havia muito, agora talvez já é muito comum, é o uso da palha e esta combinação entre palha e cabedal, que na altura estes produtos de palha não estavam a ser escoados nos mercados e nós vimos aí uma oportunidade de valorizar, porque nós íamos explorando e trabalhando com os artesãos, a gente valorizava bastante este conhecimento local e já tendo viajado por várias partes do mundo, nós víamos um potencial e algo muito único naquilo que é o artesanato moçambicano. Então, estávamos a ver como é que a gente pode integrar este conhecimento local mais tradicional, com um look um pouco mais moderno e mais apelativo, talvez ao consumidor de agora e a uma camada talvez mais jovem também. Então, moda sustentável é a moda que segue alguns princípios de sustentabilidade, não só ambiental, mas também econômica e social. Quando falamos de moda sustentável, nunca é possível nós termos uma sustentabilidade a 100%, mas a ideia é que as marcas, os designers e o consumidor vão chegando cada vez mais a esta sustentabilidade no seu todo. Então, uma das coisas, por exemplo, a nível social, quando se fala em sustentabilidade, é o Fair Trade, que é o comércio justo. Então, quando nós estamos a trabalhar com os artesãos e conseguimos pagar estes artesãos de forma justa pelo trabalho, é uma das maneiras que estamos a contribuir para esta moda sustentável. E isso compara um bocadinho com alguns casos em que na Ásia há fábricas que estão sobrelotadas com trabalhadores, em que há exploração de trabalho infantil, etc. Então, para contrariar este movimento, começou a surgir esta noção do Fair Trade, e não é um conceito novo, é algo que já se está há muitos anos a falar, e então isso vai se aplicando cada vez mais, e depois também temos a outra componente económica. Então isto é um pouco genérico, né? Porque todos os negócios têm que ser sustentáveis, então também tem que ser práticas que vão permitir que os negócios continuem a crescer, tanto do artesão a uma escala mais pequena, como das marcas numa escala maior. E por fim temos o outro ponto, que é talvez o mais gritante, que é a parte da sustentabilidade ambiental. Isso por quê? Porque a indústria da moda é a segunda indústria mais poluente do mundo. E isto por causa dos diferentes métodos de produção. Falamos desde a parte da criação dos próprios tecidos, do tingimento, isto é, de dar cor ao próprio tecido, e todos os outros processos que existem, que vão criando poluição a nível dos rios, poluição do ar por causa das grandes indústrias, mas também um nível muito grande de desperdício que existe, porque todas aquelas roupas de segunda mão que a gente apanha aqui, muitas delas não foram nem sequer usadas. Então produzem-se volumes enormes para reduzir os custos de produção, mas depois o comércio, os consumidores na Europa, na Ásia e na América não conseguem absorver tanta roupa produzida, e depois estão à espera também da próxima moda. A cada estação precisamos ter novidades, e nos últimos anos até trimestralmente a gente está a precisar de uma roupa nova. E então isto gera
uma quantidade enorme de desperdício que depois muitas vezes é enviada para o continente africano. Em Moçambique nós temos grandes vantagens e uma grande oportunidade de conseguir implementar esta moda sustentável, porque há muita coisa que foi avançando noutros países mais desenvolvidos e que agora eles começam a recuar porque percebem o dano que isso foi. E nós temos muita sorte, a África no geral, mas Moçambique também em particular, porque nós estamos um pouquinho mais atrasados em algumas coisas. Quer dizer que nós paramos naquele nível que é fácil de começar a implementar esta mudança ou implementar as coisas na maneira correta. Por exemplo, quando falamos do Fair Trade, é uma das coisas que estamos a falar de comércio justo, porque quando estamos a ver as pequenas oficinas, né, de cada um destes alfaiates ou os artesãos que trabalham na sua casa, eles já têm o seu espaço de trabalho em que as suas condições podem e devem ser melhoradas, mas nós não temos que reverter, por exemplo, um cenário de fábricas sobrelotadas. Por outro lado, nós temos acesso a grande variedade de matérias-primas, a grandes variedades de técnicas de fazer as coisas, então podemos começar também por explorar um bocadinho mais, e acho que há uma tendência global de valorizar o que é feito à mão, de valorizar o artesanato com materiais locais, então isso dá-nos uma vantagem, porque estamos no ponto certo de começar ou continuar a desenvolver estas partes do comércio e da moda sustentável. Então, para nós conseguirmos implementar de uma maneira eficiente, né, estes princípios de moda sustentável, cada um de nós tem a sua parte a cumprir, né? E eu acho que na sustentabilidade, não só na moda, mas no geral, se todos conseguirmos praticar pelo menos 2, 3, 5 componentes da sustentabilidade, já estamos a ajudar bastante neste processo. E vou dar alguns exemplos, talvez um bocadinho mais práticos, de como é que nós podemos fazer isso. A nível de roupa, sabemos que as roupas feitas com fibras naturais são um bocadinho melhores para a nossa própria saúde, então podemos optar por aí. Em alguns casos, talvez o algodão não é a coisa tão sustentável como aparentemente parece, porque para produzir o algodão gastamos bastante água, mas já vão surgindo outras fibras e outros materiais que podem ser uma alternativa a este algodão. Então, usar produtos que são feitos localmente, estamos a ajudar a contribuir para esta sustentabilidade. Porquê? Porque estamos a falar aí, entramos um bocadinho no campo da economia circular ou do design circular, em que em vez de estarmos a gastar combustível, aquilo que se chama a marca do carbono, né? Quanto carbono é que estamos a gastar, nós estamos a desenvolver a economia local e estamos a prevenir que os produtos venham de muito longe, causando outros tipos de poluição. Então, se vamos ao mercado, vamos preferir aquele tomate que é daqui. Se vamos, dentro das possibilidades, vamos usar e investir e apoiar designers que estejam a fazer produtos com materiais locais ou produtos feitos localmente. Então, isso é uma maneira de apoiar. Depois, há uma outra coisa que se coloca, que é o quão caro isso é, porque a moda sustentável muitas vezes fica a parecer muito cara. Mas, por outro lado, por exemplo, vamos falar de hábitos. Se eu tenho o hábito de comprar constantemente roupa, posso ir comprar na Calamidade, sim, porque é mais barato, então consigo ter um guarda-roupa mais diversificado. Mas se eu estou anualmente ou de 6 em 6 meses constantemente a comprar roupa e depois descarto a roupa, quer dizer que não estou a contribuir tão bem para o meio ambiente. Então, se tentarmos ser um bocadinho mais práticos, selecionar peças de roupa que possam durar mais tempo, peças de roupa que possamos combinar com outras peças de roupa, então com 5 eu consigo vestir 10 looks diferentes, então estamos a contribuir para a sustentabilidade. Então são pequenas coisinhas que podemos ir fazendo no dia a dia que vão nos ajudar a minimizar o impacto da moda.
Um dos grandes desafios que a gente encontra quando estamos a falar em dar continuidade à moda sustentável e apoiar a moda sustentável é, por um lado, fazer perceber aos próprios designers ou os fazedores de moda que esta moda tem um valor, porque muitas vezes nós queremos competir e tentar chegar ao mesmo nível que grandes capitais de moda, que uma indústria de moda bastante desenvolvida, mas nós não temos a estrutura, o estofo para poder competir nesse nível. E temos que pensar que quando falamos de moda, a moda num sentido mais amplo, as quantidades que são produzidas são muito grandes. Então, obviamente, que não vamos conseguir chegar à mesma faixa de preço, não vamos conseguir, às vezes, chegar ao mesmo nível de qualidade de uma produção industrial. Então, nós temos que virar para nós próprios e tentar ser autênticos naquilo que estamos a criar. Porque, às vezes, estamos a usar exatamente os mesmos materiais como designers num certo local, mas a história, a pesquisa, a inspiração de cada um é diferente e é isso que vai marcar um ponto de diferença. Então eu gostaria de apelar aos fazedores de moda para procurarem, investigarem o que é isto de moda sustentável, qual é a componente da moda sustentável que eu posso aplicar no meu trabalho. E depois a outra parte que é muito difícil, mas não é impossível, que é a educação do consumidor. Porque noutros sítios onde começamos a ver este movimento de puxar para uma moda mais sustentável, um processo mais transparente, é porque os consumidores já estão cientes e conscientes sobre a necessidade e as implicações destas práticas da moda mais tradicional e começam a exigir das marcas, a exigir dos próprios designers que criem produtos que sejam mais inteligentes, que usem menos material, que sejam mais versáteis. Então, se eu consigo ter uma carteira que pode me servir em diferentes ocasiões ao longo do dia, ou que eu posso colocar o computador para ir para a escola ou para trabalhar, mas que também posso levar para um evento, é preferível, porque eu vou comprar uma peça só, que me vai durar mais tempo, e eu posso usar em diferentes ocasiões. Então, cabe ao designer pensar como é que eu vou estender a vida do meu produto. Cabe ao designer pensar quais são os melhores materiais que vão poluir menos ou que vão durar mais tempo. Cabe ao designer pensar num estilo que talvez não vai passar de moda daqui a 3 meses ou 6 meses, que vai ter a necessidade de ser descartado. Então, esta primeira fase de concepção do produto é essencial também para ir educando o consumidor. E o consumidor vai ganhando esta experiência de ir vendo, de ir consumindo estes produtos e vai apreciar cada vez mais esta moda sustentável, porque traz, para além da estética que se mantém ou que às vezes até melhora, vai também estar a contribuir. Então, a parte também de teres uma história por detrás do teu produto, explicar como é que o produto é feito, quem faz o produto ou como é que se faz o produto, que materiais são usados, vai ajudar o teu consumidor a perceber o que está a comprar e a tentar procurar alternativas mais sustentáveis, porque já vai saber as diferenças. Então, quando começamos a falar da moda sustentável, podemos dizer que na altura em que a gente começou era um conceito e ainda é um conceito bastante recente para Moçambique. Não há muitos casos e não há muita gente a praticar esta moda sustentável. E isso significa que para nós como negócio, por mais que haja vontade de desenvolver alguns produtos, há sempre uma lacuna de quem vai produzir esses produtos. E para responder a esta necessidade muito específica das necessidades da Karingana Textiles e também da UGI, nós começamos a envolver-nos em alguns projetos que poderiam fazer o desenvolvimento desta cadeia de valores. Então, alguns projetos em que a gente está a trabalhar, nós estamos a passar algumas técnicas artesanais, como o tingimento natural, como o bordado, técnicas básicas de tecelagem, que vão permitir a criação de produtos usando materiais locais, usando matéria-prima mais natural. Então, neste processo, por exemplo, quando estamos a falar de trabalho com comunidades, estamos a trabalhar com uma comunidade no norte de Moçambique, na ilha de Moçambique, com mulheres, onde estamos a desenvolver estas técnicas em que estamos a fazer o tingimento natural com plantas locais.
e depois também desenvolver o bordado. Então estamos assim a criar um novo produto que pode ser feito internamente. Depois trabalhamos também com um outro grupo em Maratã, no campo de refugiados de Maratã, para ver como é que eles podem utilizar as técnicas locais, mais no específico a palha, para fazer desenvolvimento de produtos e também usando plantas locais para fazer o tingimento. Depois estamos a trabalhar também num outro projeto na Ponta Douro, em parceria com o Parque Nacional, em que estamos a aproveitar garrafas PET para criar lantejoulas inspiradas na fauna e na flora daquela zona. Então, quando estamos a fazer estas formações, nós estamos a trazer um bocadinho do storytelling, então perceber o que aquela comunidade, o que aqueles participantes têm para contar como a sua história de vida e a história daquele local onde estão inseridos, e depois também criar um bocadinho de conscientização, né? Porque que nós estamos a fazer estas técnicas, qual é a melhor prática, como é que podemos evitar, por exemplo, que o plástico ou que o lixo chegue até a costa, como é que a gente vai promover a riqueza, a fauna, a flora e os diferentes aspectos turísticos que a gente tem através deste trabalho artesanal. Então, isto são pequenas coisas que a gente tem estado a fazer, que trabalhando com as comunidades estamos a desenvolver um bocadinho mais aquilo que é a indústria têxtil e artesanal, mas também estamos a trazer este componente de educação, de práticas mais sustentáveis. Quando procuramos saber a origem dos produtos que usamos, já estamos a consumir com um pouco mais de consciência e, consequentemente, a contribuir para a conservação do nosso planeta. O reaproveitamento é também uma forma de contribuir para a geração de menos resíduos e preservação do meio ambiente. Pense em comprar menos, investir em peças duradouras, consertar peças danificadas, oferecer e, por que não, customizar. O material que eu uso para fazer as roupas, primeiro é a linha, segundo, a agulha, terceiro, tenho que verificar a máquina se está em condições para poder fazer, depois levo a minha fita métrica, o giz e o tecido, o giz assim para marcações, e faço o desenho daquilo que quero fazer e vou seguir as riscas do giz e corto. O material que eu uso principalmente é a capulana. Uso muito a capulana. Então é por aí. Sim, é a capulana. Tenho usado também endertela, porque há roupas que exigem endertela. Por exemplo, agora quero fazer vestidinhos de crianças. Então tive que comprar esta rede para fazer a abertura das saiotes dos vestidinhos e aquele tecido liso para cobrir essa rede, porque tem tido uma pequena comichão quando está no corpo. Esse negócio é rentável e acessível, só que algumas vezes nós investimos mais, mas quando os clientes chegam aqui, às vezes não valorizam o nosso trabalho. Porque quando marcamos os preços, eles também querem os seus preços. Então, isso aí nos coloca numa fase de reduzirmos o nosso investimento. Às vezes, pensamos em fazer coisas sem qualidade. Por ver que podemos investir a qualidade, mas os clientes não valorizam. Então, é por aí. Os que normalmente compram são os estrangeiros. Os nossos moçambicanos também compram, mas não assim tanto. Porque eu mesmo até quando houve a terceira vaga, experimentei trabalhar em casa, na minha zona. Mas pessoas da zona parece que ainda não estão dentro da capulana, não conseguem descobrir a maravilha que a capulana tem. Então eu acabei desistindo quando vi que já as coisas já estavam a melhorar do outro lado. Decidi fechar e vir ficar aqui, onde eu vejo que as coisas já andam. Os retalhos da capulana, o que fazemos? Fazemos
retalhos para juntar, talvez fazermos bolsas. Os retalhos, os pedacinhos de capulano, usamos para fazer pastas, mesmo chapéu, ou essas carteirinhas assim. Usamos muita coisa, mesmo o tapete para dentro de casa, usamos. Aproveitamos para o meio ambiente, porque quando tu juntas os pedacinhos durante o trabalho, talvez anual ou semanal, é muita sujidade. Então, para não haver aquela sujidade, temos que aproveitar os pedacinhos. A cápsula posso fazer com um brinco e como posso fazer com um base. Vai para o prato, copo, panela. Tá vendo? Os brincos, esse tamanho dos brincos, essa é a pulseira. Outra pulseira grande. Assim, eu ajudo o meio ambiente. O planeta agradece. E desta forma, terminamos mais um programa Bahia do Índico. Não se esqueça, seja mais que um simples telespectador. Ajude a conservar o que é nosso, preserve para perdurar.